Nesta aula vou falar de um conceito também muito importante sobre complexos, porque precisamente é frequente a sair nas provas. Portanto, estou a falar das regiões, regiões em complexos. Portanto, agora com os números complexos nós conseguimos definir condições que representam no plano uma determinada região. Vamos já ver como, não é? Deixem-me só fazer aqui um apanhado do que é que são estas regiões. Nós no 10º ano, se nos situarmos portanto, no 10º ano, já fazíamos regiões no plano, desta vez recorrendo a condições com números reais, ou com variáveis reais, não é? Que seria, vou dar aqui um exemplo, portanto tinha x menor ou igual que 5, vamos supor, e x maior do que 2, e y menor do que 7, e y maior que menos 5. Okay? Reparem que esta aqui, estas duas, poderiam até ser escritas de outra maneira. Poderíamos escrever isto assim: x entre, portanto, é menor ou igual que 5 e é maior que 2. Poderíamos escrever isto assim e também poderíamos escrever isto assim: x menor que 7 e maior que menos 5. Então, isto poderia ser escrito tudo desta forma, não é? De forma assim mais simples. E o que é que isto representava então no plano? Representava uma região. Lá está a representação de uma região, não é? Vamos aqui fazer assim rápido para ficarmos só com uma ideia. Então o x está entre 2 e 5, ou seja, o x menor ou igual que 5, vamos marcar aqui o 5 no eixo do x, reparem x, y, não é? Portanto, nesta reta será a reta x igual a 5, não é? X igual a 5, mas eu quero menor ou igual, então quero o que está para trás. Mas eu depois também quero x maior do que 2, portanto o x entre 2 e 5. Então vou fazer aqui a tracejado, porque agora não está o igual, não é? Então quero o que está aqui no meio, não é? Esta condição aqui representa o que está aqui no meio destas duas retas. Mas depois eu quero o y entre menos 5 e 7, da mesma forma. Então vamos aqui marcar o menos 5 no eixo do y agora, não é? E aqui marcávamos o 7. E o y teria, portanto, são todos os pontos que respeitam estas condições, são os pontos todos que estão aqui no meio, no eixo do x entre estas retas e no eixo do y entre estas, que daria então esta região aqui, ok? Portanto, isto é apenas um exemplo rápido. Agora em complexos não vamos ter que saber, vão ser coisas diferentes, não é? Portanto, devemos perceber aqui esta condição que eu aqui acabei de fazer, mas é mais uma revisão, um relembrar do que é uma região. Uma região é assim uma representação. Vamos ver agora como é que nós fazemos regiões então com complexos. Então eu vou apresentar aqui a primeira que devemos conhecer. Vamos considerar um complexo Z na forma algébrica x mais yi. Esta condição, portanto, módulo de Z menos A mais BI igual a R, representa o quê? Uma circunferência de centro em AB, está aqui este centro, e raio R. E a representar então esta circunferência, ok? Eu vou fazer a demonstração desta expressão. É claro que em termos de exame nacional o que o aluno precisa saber é realmente esta forma, trabalhar esta forma, saber que isto representa uma circunferência, ok? Saber ver o centro e saber ver o raio. Eu vou apenas fazer a demonstração, portanto não perdemos nada em fazer aqui algum cálculo analítico e tentar perceber porque é que isto é uma circunferência de centro AB e raio R. Vamos então, o que é que eu vou fazer para tentar demonstrar isto? Vou substituir o Z por x mais yi. Reparem, nós temos aqui módulo de x mais yi menos a menos bi igual a r. E agora vou juntar a parte real com parte real aqui dentro do módulo. Portanto, x menos a mais yi menos bi. Portanto, o meu objetivo é aqui dentro do módulo ficar só com um único complexo. Então, o que é que eu posso fazer? X menos a, isto iria dar um número, mais, e posso colocar aqui o i em evidência, e fica o y menos bi. Portanto, coloquei o i em evidência. E desta feita estou a ver aqui um único complexo, em que isto é a parte real, o x menos a, e y menos b será a parte imaginária. E agora o que é que eu tenho aqui? O módulo deste complexo. Tenho aqui um módulo. Como é que se calcula o módulo de um complexo? Eu vou fazer aqui neste cantinho. Portanto, eu tenho um complexo Z qualquer, ou W, vou-lhe chamar agora W, x mais yi. Como é que eu calculo o módulo de W? Que muitas vezes se chama ρ ou R, ok? É a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. É assim que eu calculo o módulo. Reparem, vou relembrar que o que é o módulo de um complexo. Vamos supor que eu tenho aqui um complexo qualquer, então W. O módulo é a distância dele à origem, ok? Que se ele tem coordenadas x, y,
vamos pelo teorema de Pitágoras e calculamos esta distância, que é então o módulo, é a distância do complexo à origem. Muitas vezes então também representado por ρ ou por r, ok? Então eu vou calcular o módulo disto e ficamos então com raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, ok? O i não entra, aqui também não entrou o i, foi só o y, igual a raio. E agora para tirar daqui esta raiz, portanto eu estou a tentar simplificar isto, vou elevar tudo ao quadrado dos dois lados, nos dois membros da equação, e estamos a falar de valores positivos, portanto aqui poderei colocar um equivalente de qualquer das formas. Ficamos aqui com r ao quadrado. Bom, e não sei se recordam ou não, mas isto é a equação reduzida de uma circunferência. Portanto, tendo isto como verdadeiro, e isto é algo que já conhecemos de anos anteriores, também 10º ano, tendo isto como verdadeiro, conseguimos provar que numa condição em complexos, isto agora o x e o y são números reais, não é? Portanto, este x e este y do complexo serão números reais. Portanto, aqui já estaria numa condição em números reais, que representaria exatamente uma circunferência de centro. Como é que eu tirava daqui o centro? Eram estes valores que aqui estavam, cuidado com o menos aqui atrás, teria que estar aqui mesmo menos, AB, e o raio aparecia aqui, ao quadrado, não é? Portanto, o raio seria R. Pronto, por isso é que esta condição, logo assim aqui do início, representa uma circunferência de centro em AB e raio R. Isto é então o que precisamos saber. Eu vou só chamar a atenção aqui para umas situações. Vamos supor que eu tinha agora esta situação. Z mais 4 menos 3i igual a 7. Bom, qual era o centro desta? Isto tem todo o aspecto então de uma circunferência, não é? O raio será 7, mas e o centro? Tenho que ter um cuidado, ok? Eu tenho que ver isto nesta forma, é aqui que eu chamo cuidado, com o menos aqui atrás destes valores. Então, eu iria colocar aqui um menos em evidência, colocava aqui um 4, mais 3i, ok? É isto que eu tenho que ver. Eu, para identificar o centro e o raio é fácil, é sempre o valor que está deste lado, para identificar o centro tem que estar a ver aqui este menos, ok? Portanto, isto não estava ainda nesta forma. E assim sim, eu aqui posso dizer que o centro desta minha circunferência seria menos 4, 3, ok? Menos 4, 3. Vou fazer mais um, só para isto ficar bem claro. Vamos supor que agora tinha módulo de 3 menos 2i mais z igual a 2. Portanto, neste caso aqui o raio era 7. Se tivesse isto, bom, isto não está nesta forma. Eu vou ter que colocar, então passo para aqui o z mais 3 menos 2i, ainda não está naquela forma, ok? Ainda não está. Eu tenho que estar a ver aqui aquele menos, este menos aqui. Então, coloco aqui o menos em evidência, meto aqui menos 3 mais 2i. Reparem que isto é a mesma expressão que eu tenho em cima. Se fizesse aqui a distributiva ia ficar mais 3 menos 2i. Tem que ser igual, não é? Não poderemos estar a inventar. Então, o centro será menos 3, 2, ok? E o raio, neste caso, vamos ver aqui deste lado, é 2. Bom, só mais uma dica aqui, que é, se nós tivermos o igual, estamos a falar da linha da circunferência. Mas às vezes poderemos estar a falar do que está aqui dentro. E eu não vou estar aqui a repetir outra vez o mesmo. Se estivermos a falar do que está aqui dentro, estou a falar do círculo, ok? Se tiver aqui um menor, estou-me a referir ao que está dentro da circunferência e não só à linha, ok? Se tiver menor ou igual, estou a falar da linha e do que está dentro. Se tiver só menor, estou a falar só do que está dentro, ok? Portanto, estou a falar do círculo. A circunferência é a linha e o círculo é o que está dentro. Aqui estaria a falar então do círculo. Se tivesse maior, também podia ter maior. Estava a falar do que está fora da circunferência, ok? Fora, exterior à circunferência. Pronto, isto acho que não vale a pena repetir mais. É uma questão, se tiver aqui o igual é a linha, se tiver menor é o que está dentro, se tiver maior é o que está fora. Aqui então seria exterior à circunferência. Ok? Bom, vamos passar a outra condição, há umas 4 que nós devemos conhecer. E vou falar agora da mediatriz de um segmento de reta AB. Bom, eu vou aqui também fazer a demonstração num instante, portanto, para os mais curiosos, mas mais uma vez volto a repetir, o que o aluno precisa é saber identificar que isto é a mediatriz e saber tirar os pontos que é a mediatriz, ok? Eu vou já fazer um exemplo prático. Mas então, fazendo a demonstração, x mais yi
menos A menos BI igual... Portanto, eu estou a substituir o Z aqui por x mais y para tentar demonstrar que isto é realmente uma mediatriz. Vou recorrer novamente ao conceito de mediatriz do 10º ano. É natural que alguns alunos possam não se lembrar e volto a repetir, isso também não é muito importante. Isto é apenas para o vídeo ficar mais completo. Portanto, vou meter aqui o I em evidência, ficamos assim com isto. Estou aqui a ser um pouco mais científico, não é? Tentar demonstrar as fórmulas. Portanto, volto a repetir, vocês devem saber as fórmulas para o exame e saber o que é que elas querem dizer e saber retirar de lá o que eu já vou fazer a seguir num pequeno exemplo. Agora tenho aqui o módulo deste complexo, que está aqui parte real, parte imaginária, ficará a raiz de x menos a, portanto, ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, à imagem do que fiz anteriormente, e aqui também o módulo deste, x menos c ao quadrado mais y menos d ao quadrado. Pronto, e então isto já é nesta forma, portanto isto é a distância de um ponto, portanto de um ponto de coordenada x, y, ao ponto de coordenada é a distância, é a forma da distância de um ponto, vou-lhe chamar z na mesma, é um ponto, ao ponto AB, portanto vem daqui este A e este B, que é igual à distância do ponto Z também, que é XY, é o complexo Z, ao ponto CD, ok? Portanto, isto que está aqui é a forma da distância, a raiz vem do teorema de Pitágoras e assim, portanto não interessa agora muito. E isto, quando esta distância, portanto, estamos a falar de todos os pontos Z, cuja distância ao ponto AB é igual à distância ao ponto CD. Então estamos a falar disto, todos os pontos que estão em cima desta reta, cuja distância ao ponto AB é igual à distância ao ponto AC. E isto é o que caracteriza uma mediatriz, ok? Uma mediatriz são então o conjunto de pontos cuja distância a estes elementos aqui é igual. Por isso é que forma a mediatriz, ok? Bom, então o que é que devem saber trabalhar nesta mediatriz? Vou fazer aqui um exemplo. Vou fazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro. Então, suponhamos que tínhamos isto. Z menos 5 mais 6i igual a Z mais 7 menos mais 7. Isto não é um Z, é um 7, ok? Mais 7 menos 5i. Estou aqui a falar de quê? Isto ainda não está nesta forma. Mais uma vez chama a atenção. Temos que estar a ver ali aquele menos. Portanto, Z menos, vou colocar em evidência, 5 menos 6i igual a Z menos 7 mais 5i. Ok? Reparem, mais uma vez, se eu fizesse aqui a distributiva, obtinha o que tenho em cima. Portanto, isto é equivalente. Então, agora sim, eu posso aqui ver que isto representa uma mediatriz de que segmento de reta? Vamos aqui marcar estes pontos, portanto, o ponto 5 menos 6. Vou marcar então aqui o ponto 5 menos 6. Portanto, marco aqui o 5. Então, daqui sai o ponto 5 menos 6. E daqui sai o ponto menos 7, 5. É o ponto que vamos ter a mediatriz deste segmento de reta. Então, menos 6 vou marcar aqui em baixo. Aqui este ponto. E agora marco o outro. Menos 7, portanto, no x, menos 7 mais 5i. 5i é aqui neste eixo. Portanto, aqui marcar 5. Marco este ponto. Pronto, ou seja, esta condição toda que eu aqui tenho, esta igualdade, representa a mediatriz deste segmento de reta. Eu vou fazer agora até outra cor, para ficar mais claro. Portanto, a mediatriz é o que passa aqui no ponto médio, não sabemos bem onde está. O que interessa é sabermos que está aqui a meio, ok? Esta será, portanto, o que representa esta condição é esta reta, ok? Portanto, Z menos, vou escrever aqui outra vez, para ficar melhor, igual a módulo de Z menos 7 mais 5i, ok? Representa esta reta, esta condição representa esta reta, que é a mediatriz deste segmento de reta, ok? E eu vou agora dar aqui uma dica importante, que é o seguinte: a imagem do que aconteceu antes com a circunferência, se nós tivermos aqui um igual, estamos a falar da reta, exatamente da reta, ok? Se tivermos aqui um menor,
estamos a falar de um semiplano, ou que está deste lado ou que está deste, já vamos ver. E se tivermos aqui um maior, também estamos a falar de um semiplano, de um ou do outro. E agora eu pergunto, bom, se tiver aqui um menor, qual é que eu escolho? Escolho este semiplano de cima ou de baixo? E vocês aqui vão fazer, há um truque muito prático para ver isto. Portanto, eu se tiver aqui um menor, este sinal está a apontar para este ponto, não é? Quer dizer que a distância, estou a falar de todos os complexos, cuja distância a este ponto é menor que a distância ao outro. Ou seja, em termos práticos podem fazer sempre isto. Se tiver aqui um menor, este sinal está a apontar para aqui e nós pintamos a região que tem este ponto, 5 menos 6. Ora, 5 menos 6 é este ponto, então eu pintaria esta zona, ok? E agora, por acaso, calhou aqui. Calhou ser assim, mas não é sempre assim. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Não fiquem a pensar que o facto de estar aqui menor pinta-se a parte de baixo. Não, não é isso, ok? Atenção que este ponto poderia perfeitamente estar deste lado. O que vamos pintar é onde está este ponto, ok? Nós podíamos ter este menos 7 mais 5i deste lado, e se estivesse aqui o sinal menor estava a apontar para o menos 7, pintava a parte de cima, ok? Portanto, um truque prático para verem isto é, o sinal se estiver aqui menor ou maior, veem para que ponto deste está a apontar, e pintam o semiplano que contém esse ponto, ok? E pronto, temos então aqui a mediatriz. Vamos agora ver uma outra condição, que é a reta vertical. Exatamente, então vou aqui também fazer a demonstração disto. Portanto, quando nós tivermos real de z menos a mais bi, isto representa, igual a r, igual ao número, isto representa em complexos uma reta vertical, x igual a mais r, ok? Bom, estas aqui geralmente são fáceis de trabalhar, se calhar aqui a nível teórico até parece mais difícil, mas são fáceis, eu vou já dar um exemplo. Então, eu se substituir aqui o z por x mais y, o que é que vou obter? Portanto, menos a menos bi igual a r. Ou seja, parte real, este r aqui quer dizer parte real, ok? Lembrem-se no início da matéria de complexos, eu disse real de z é a parte real. Imaginário de z é a parte imaginária. Então eu vou definir aqui um complexo qualquer, 2 mais 3i. Neste complexo, por exemplo, real de z é 2. Imaginário de z é 3, não é 3i, ok? É só 3. Parte real é o que não tem i, parte imaginária é o coeficiente do que tem i. O coeficiente do i, vá. Ok? Então este r é isso que quer dizer, só que eu aqui dentro ainda não tenho um complexo simplificado, tenho umas contas de complexo, então antes de tirar conclusões tenho que simplificar isto aqui dentro, vendo apenas um complexo, da maneira que eu vou fazer agora. Eu agora aqui dentro estou a ver um complexo, parte real, parte imaginária. Então vou fazer a leitura disto. O que eu quero, esta expressão quer-me dizer real disto, é a parte real deste complexo que está aqui dentro. E qual é a parte real deste complexo? É x menos a, parte real, e esta é a parte imaginária. Então fica x menos a igual a r. Lá está, vamos obter a reta x igual a r mais a. Ok? Temos então esta reta. Isto é para o caso geral, não é? Vou fazer um exemplo. Um exemplo poderá ser assim, real de z menos 5 mais 3i. O que é que isto representa? Igual a 7, por exemplo. O que é que isto representa em complexos? O que é que eu vou fazer? Vou simplificar as contas aqui dentro. X mais yi, substituo o complexo z, eu posso substituir sempre por x mais yi. Ou então por rho x θ, se me der jeito, mas aqui nestas condições dá mais jeito a substituir por x mais yi. Menos 5 mais 3i igual a 7. Ou seja, real de... Vou juntar o que tem i com o que tem i, o que não tem i com o que não tem i. Igual a 7. Pronto, e eu tenho aqui a parte real deste complexo que está aqui dentro. E a parte real deste complexo que está aqui dentro é x menos 5. Então, x menos 5 igual a 7. Isto vai dar, passo o 5 para outro membro. X igual a 7 mais 5, ou seja, x igual a 12. E isto daria então uma reta vertical, porque é x igual a, não é? X igual a 12, daria assim esta reta. Ok? Mais uma vez voltamos à situação do maior ou menor. Se tiver aqui um menor, isto fica muito simples. Se tiver aqui um menor, nós vamos obter no final aqui um menor e dá x menor que 12 e pinto o que está aqui para trás. Se tivesse aqui um maior, eu no fim ia obter aqui x maior do que 12 e pintava para a frente do 12. Ok? Bom, vamos ver agora uma situação parecida com esta, mas vamos falar de reta horizontal.
Temos então aqui imaginário de z menos a mais b igual a r representa uma reta horizontal, que vai dar b mais r. Vou fazer mais uma vez a demonstração, portanto x mais yi menos a menos bi igual a r. Isto agora é parecido com o anterior, portanto poderei avançar assim um pouco mais depressa. Y menos bi, isto é a demonstração, portanto estou a demonstrar que isto será verdade, não é? Agora imaginário, já está, pronto, posso avançar já para a interpretação disto. Qual é a interpretação disto? O que eu tenho aqui escrito é o imaginário deste complexo que está aqui dentro é igual a R. Qual é a parte imaginária do complexo que está aqui dentro? É y menos b, portanto y menos b igual a R, ou seja, y igual a R mais b, ou b mais R, não é? Vamos fazer também um exemplo prático. Temos então o imaginário de z mais 2i, agora vou colocar aqui só 2i, igual a menos 5, por exemplo. Então, eu vou substituir ali o z por x mais yi, mais 2i, igual a menos 5. Ou seja, vou simplificar as contas aqui dentro, x, já não há nada que não tenha i, portanto fica só o x, mais y mais 2i, igual a menos 5. Conclusão, imaginário, já não é preciso, apago isto, e vamos ver, qual é a parte imaginária deste complexo? É o y mais 2, não é? Y mais 2 igual a menos 5, ou seja, y igual a menos 5 menos 2, y igual a menos 7. E isto iria dar então uma reta horizontal, neste caso estaria aqui na parte de baixo do eixo, não é? Porque é menos 7, portanto este é o eixo dos y, menos 7 iria dar esta reta, a passar aqui no menos 7. Okay? Mais uma vez, se tivesse aqui um menor, eu aqui no fim ia obter menor, e era então a parte de baixo, y menor que 7. Se tivesse aqui um maior, aparecia aqui um maior e era y maior que 7. Ok? Vendo então a última condição que temos que conhecer em complexos, que é a condição do argumento. Portanto, reparem que agora aqui temos argumento, não é? Também já vimos no início dos complexos que o arg representa argumento do complexo, que é então o ângulo que ele faz com o eixo do x, não é? Então reparem uma coisa, se nós tivermos aqui o argumento de z, se eu dissesse que argumento de z é igual a alfa, o que eu obtinha, estou a falar de todos os complexos, um complexo qualquer z, cujo argumento é alfa. Vamos considerar que alfa é, vamos dar aqui um exemplo concreto para ser mais simples. Vamos supor que era π sobre 3. Argumento de z é igual a π sobre 3. O que é que isto representaria em complexos? São todos os complexos z cujo argumento é π sobre 3. Então, eu ia representar π sobre 3 era aqui em cima desta reta, não é? Sendo aqui o ângulo π sobre 3. Aqui seria π sobre 3. Ok? Então, o que é que acontecia? Esta condição representava esta semirreta. Ok? Esta semirreta aqui com origem na origem, certo? Agora, se eu tiver aqui uma movimentação, uma transformação ao complexo z, reparem que quando nós temos, se eu fizer argumento de z menos 2 mais 3i, no fundo, portanto igual a π sobre 3, o que nós estamos a fazer é uma transformação ao complexo z, daquelas transformações de funções que nós também aprendemos no 10º ano. Portanto, reparem, vou colocar naquela forma, portanto, menos 2 menos 3i. O que é que aconteceu aqui? Deslocou-se 2 unidades para a direita e menos 3, ou seja, menos 3 unidades para baixo. Portanto, o que nós precisamos saber fazer a interpretação é disto aqui. Este ponto vai nos dar a movimentação do complexo, então isto vai representar, isto neste caso vai representar, marco este ponto, 2 menos 3, portanto 2 menos 3, imagino que o meu referencial está agora aqui, não é? Podemos fazer assim o prolongamento das linhas, faz conta que isto é a origem do meu referencial e marco o ângulo que está aqui, o π sobre 3 neste caso, marco aqui assim π sobre 3 e esta condição representa esta semirreta, ok? Esta semirreta, portanto, uma condição deste género, argumento de, representa uma semirreta.
com origem neste ponto que está aqui, ok? E com uma inclinação do ângulo que nós temos aqui à frente também. Bom, estas são as regiões então que devemos saber. Agora, claro, na prática vamos perceber melhor como tudo isto funciona. Então, até uma próxima!